Olá a todos. Hoje vamos começar a falar sobre máquinas elétricas 1. Hoje é a primeira aula e meu nome é Ricardo de Souza. Vamos começar pela ementa. A ementa do curso vai ser a seguinte: magnetismo, origem e efeitos. Principais características e aplicações. Falaremos também sobre eletromagnetismo, produção e utilização em máquinas elétricas. Trabalharemos com circuitos magnéticos, trabalharemos com transformadores, iremos construir um pequeno transformador. Vamos estudar a fundo as máquinas de corrente contínua, os motores de indução monofásicos, os servomotores e motores de passo, ok? A nossa bibliografia é composta pelas seguintes obras: Geraldo Carvalho, Máquinas Elétricas, segunda edição de 2008, Irving Cossol, Máquinas Elétricas e Transformadores, Editora Globo, 15ª edição, Edminister, Eletromagnetismo, pela McGraw-Hill, segunda edição, o livro do Falcone também sobre eletromecânica e a bibliografia complementar do Delcboro. Ok, pessoal? Entre outros livros. Também vou trabalhar aí com o do Boylestad Vermelho, que trabalha com análise de circuitos em corrente alternada. Então vamos lá. Introdução ao magnetismo. O que iremos ver aí, sobre o magnetismo? Então, o magnetismo é algo que abrange diversas ciências, diversos detalhes, E nós vamos fazer um tratamento especial inicial para entendermos melhor esse detalhamento, ok, pessoal? Então, olha lá, o magnetismo representa uma parte importante em quase todos os equipamentos elétricos usados hoje em dia, sejam eles industriais, sejam de pesquisas ou domésticos. Dentre esses equipamentos que encontramos, o que nós temos lá? Quais são os equipamentos que utilizam efeitos magnéticos? Olha lá, geradores, motores elétricos, transformadores, disjuntores, aparelhos de televisão, computadores, gravadores e telefones. Então, todos esses equipamentos, o que eles fazem? Empregam efeitos magnéticos para realizar uma variedade de tarefas. Ok, pessoal? Então, a gente inicia o magnetismo com um fato histórico, A bússola usada pelos marinheiros chineses já no século II depois de Cristo, usava um ímã permanente para indicar a localização do Polo Norte terrestre. Os ímãs permanentes são feitos de materiais como o aço e o ferro, que permanecem magnetizados por longos períodos de tempo, sem necessidade de uma fonte externa de energia. Então temos aqui os ímãs, que são mostrados ímãs artificiais. Ok, pessoal? Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted descobriu que a agulha de uma bússola deflete quando é colocada nas proximidades de um fio percorrido por corrente elétrica. Essa observação de Ørsted, foi a primeira evidência experimental de uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. E no mesmo ano, o físico francês André-Marie Ampère realizou experiências neste campo e formulou uma lei que hoje é conhecida
como lei de Ampère, onde temos o campo magnético, né, que é condutividade magnética vezes I pela distância, pelo raio, né, aí, tudo bem, pessoal? Então, nós utilizamos muito hoje em circuitos magnéticos ainda essa equação, né? Então, nos anos subsequentes, houveram outros cientistas como Michael Faraday, Gauss e Maxwell. Esses cientistas deram continuidade às pesquisas nesta área e desenvolveram muitos dos conceitos básicos sobre o eletromagnetismo, e entre eles os efeitos magnéticos induzidos por correntes. Campo magnético. O que vem a ser campo magnético? Na região do espaço, em torno de um ímã permanente, existe um campo magnético que pode ser representado por linhas de campo magnético. O campo magnético é invisível para nós, mas nós percebemos ele quando temos um ímã pela aproximação de pequenos objetos metálicos aí, né? As linhas de campo magnético são semelhantes às linhas de campo elétrico. Contudo, as linhas de campo magnético não têm pontos de origem e de fim como as linhas de campo elétrico, mas formam curvas fechadas, como podemos ver na figura ao lado. A letra grega Φ, que é essa letra grega aqui, né, é usada como símbolo do fluxo magnético, ok, pessoal? Então, o fluxo magnético, né, que são essas linhas que nós representamos aqui pelos desenhos, são linhas invisíveis, né, mas que podemos ver, sentir aí conforme colocamos objetos próximos ou fazemos pequenos laboratórios aí, né? Assim, né, a gente pode notar a existência dessas linhas. Oh, professor, não estou entendendo. Se a gente voltar aqui um pouco, né, no início dos slides, o que nós vamos ter ali se a gente observar? Olha lá. O que foi colocado aqui ao redor desse ímã, né? Foi colocado limalha, né? Então a limalha de aço aí, né? Pequenos pedaços de ferro, né? Limalha de aço. Olha só o que ocorre aí. A gente pode ver, né, que essas pequenas partículas de ferro, elas acompanham o campo magnético desses ímãs. Olha só, então nós representamos assim as linhas de campo, né? E aí a gente pode observar aqui como elas trabalham aí dentro dessas peças, tá certo, pessoal? Então a representação de campo magnético que temos aqui é baseada em algo experimental, né? Tá certo? Então, os cientistas que vieram depois, eles fizeram os equacionamentos, as observações e tiraram lá as linhas de campo, tá bom, pessoal? Olha lá, então, na região do espaço, em torno de um ímã permanente, existe um campo magnético. Olha lá, campo magnético que as linhas que pode ser representado por linhas de campo magnético. Um detalhe, né? As linhas de campo magnético sempre saem de norte e adentram em sul. Por dentro da peça elas são colimadas juntas. Dentro da peça elas vão do polo sul para o polo norte. Porém, fora da peça vão de norte para sul. Tá certo, pessoal? As linhas de campo magnético são semelhantes às linhas de campo elétrico, né? Contudo, as linhas de campo magnético não têm polos de origem e fim como as linhas de campo elétrico, mas formam curvas fechadas. Então, repetindo essas frases, né? Quando nós estudamos lá a lei de Coulomb, né? A gente tinha uma carga positiva e uma carga negativa. Lembrando lá, as linhas de campo saíam da carga positiva em direção à carga negativa, né? Então é um detalhamento aí.
tá certo? A letra grega Φ é usada como símbolo do fluxo magnético. Como podemos ver na figura ao lado, né? A figura abaixo aí, né? As linhas de campo magnético se dirigem do polo norte para o polo sul, retornando ao polo norte por dentro da barra metálica. Já foi falado isso, né? Mas é sempre bom a gente frisar. Então, as linhas de campo saem de norte e adentram na barra em sul. Dentro da barra vão de sul para norte. Ok, pessoal? Então, na figura ao lado, observamos que dentro da barra do ímã as linhas estão igualmente espaçadas. No exterior da barra, as linhas estão espaçadas de maneira simétrica. Então, nós vemos uma simetria no conjunto, tá certo? Nós veremos depois alguns filminhos que vão mostrar claramente essa simetria espacial aí dentro da matéria, ok, pessoal? Então, estas são propriedades adicionais exibidas pelas linhas magnéticas de campo em materiais homogêneos, ou seja, materiais cuja a composição é uniforme. Isso resulta em linhas de campo magnético com um mínimo de comprimento entre polos de tipos diferentes, né? Então, quando temos aí um ímã, quando quebramos o ímã, a gente observa aqui um efeito de borda, né? As linhas de campo, quando elas estão muito próximas aí, polo norte, polo sul, elas são muito retas. Mas conforme nós aumentamos a distância, começa a surgir aí um efeito de borda. As linhas de campo, elas são um sistema fechado, né? Elas vão acabar saindo de cima aqui para o norte do outro. Então, geralmente é um sistema fechado. Por isso que quando nós trabalhamos com magnetismo, nós utilizamos a integral de linha também, né? A intensidade do campo magnético em uma dada região é diretamente proporcional à densidade de linhas de campo nessa região. Ok, pessoal? Então, claro que próximo aos polos, as linhas de campo serão muito mais fortes, tanto próximo do polo norte quanto do polo sul. Já nessas regiões aqui, né, nós temos uma menor densidade de linhas de campo. No exemplo ao lado, né, a intensidade em A é 2 vezes a intensidade em B. Bem, claro, aqui é um desenho, é um plano, né? Então, a intensidade de linhas de campo em A, né, é o dobro em B. Claro, é um sistema planar, mas na realidade, em A é muito maior que B, né? Pois nós temos aí uma situação tridimensional. Caso tenha feito experiências com ímãs quando criança, deve se lembrar de que a força dos ímãs permanentes é maior próximo aos polos, pois nesses polos, quando crianças, né, colocávamos próximo aos polos ímãs, ou melhor, moedas, né, e víamos aí que nos polos eram os locais onde as moedas eram atraídas. Ok, pessoal? Se aproximarmos os polos de 2 ímãs permanentes, eles se atrairão e a distribuição de linhas de campo será como mostra a figura ao lado, né? O sistema se fecha, né? Tá certo? Então, conforme essas duas peças de polaridades diferentes se tocam e se fecham, né? As linhas de campo de norte e sul pelo sistema externo continuarão no fluxo aí, tá, pessoal? Se aproximarmos polos do mesmo tipo, eles se repelirão e a distribuição de linhas de campo será como mostra a figura ao lado, né? Como as linhas de campo saem dos ímãs pelo polo norte, né? O que a gente observa aqui? Colocamos o norte do lado de outro norte, né? Então a saída é por aqui e a saída desse outro ímã aqui
também é por aqui. Então, o que ocorrerá? Ocorrerá uma força de repulsão se nós colocarmos norte em face de norte. A mesma coisa se colocarmos sul em face de sul, porque os polos sul, que a gente pode ver, são os polos que recebem as linhas de campo, né? Então a gente não pode colocar, a gente pode colocar polo norte próximo de polo norte e polo sul próximo de polo sul. Podemos colocar. O que vai ocorrer é apenas a repulsão desses ímãs, né? Porque a gente acabou de mostrar aí como é o sentido das linhas de campo. Se colocarmos um material não magnético, como o vidro ou o cobre, nas proximidades de um ímã permanente, a distribuição de linhas de campo sofrerá uma alteração quase imperceptível, ok, pessoal? Então nós temos aqui o que? Um material bom condutor, que é o ferro doce, né? E aqui temos um material que é um péssimo condutor, que é o vidro, e o ar também é o péssimo condutor, conforme veremos, tá certo, pessoal? Então, ó, as linhas de campo, como elas estão em materiais muito ruins condutores ou péssimos condutores, como é o caso do ar e o caso do vidro, a gente observa que não existe quase deflexão das linhas de campo aqui, né? Entretanto, ser um material magnético como o ferro doce, que esse cara aqui, ó, que é um excelente condutor de linha de campo, né? O ferro doce. Se esse cara for colocado nas proximidades do ímã, as linhas de campo passarão pelo ferro em vez do ar, porque as linhas de campo passam com maior facilidade através de materiais magnéticos do que através do ar, tá certo? Então, por que eles passam melhor, as linhas de campo passam melhor, né, dentro desse material aqui, do ferro doce? Porque o material ferro doce é um excelente condutor de linhas de campo magnético, já o ar não. O ar é um péssimo condutor, tá certo, pessoal? Então esse princípio era muito utilizado, né, para construir blindagens magnéticas para proteger componentes e instrumentos elétricos sensíveis da ação de campos magnéticos presentes no ambiente. Ou seja, essas blindagens eram colocadas nos voltímetros analógicos até os anos 70, começo dos anos 80, né? Porque nós trabalhávamos com voltímetros analógicos. E dentro de uma subestação, dentro de uma cabine primária, né, a gente observa o que, né? O campo magnético é muito grande, e esse campo magnético agia sobre os instrumentos de bobina, né? Então as medidas não eram bem feitas. Então, para se evitar esse tipo de coisa, como o ferro doce, ó, é um ótimo condutor de linha de campo, faziam-se blindagens. Daí esse campo magnético vindo dos transformadores aí não interferiam na medida, tá certo, pessoal? Dessa maneira aí, fizemos uma apresentação preliminar da primeira aula de magnetismo, ok, pessoal? Obrigado.